empreendedores, Viviane Silva aqui, diretamente da cidade de Ilhéus, apresentando para vocês o quadro Empreenda com Sucesso, que vai ao ar no programa No Paladar, sobre a coordenação de Fernanda Grova e Rita Brandão. Hoje no nosso quadro vocês vão conhecer a psicanalista Val Rocha, trazendo para a gente informações e dicas importantes sobre o processo da descoberta do líder de si, do empreender através das quebras de crenças e vencendo a ansiedade. Vem com a gente! Estamos aqui hoje com a psicanalista Val Rocha, especialista em ansiedade, que vai nos explicar como funciona hipnoterapia, física quântica e psicanálise num processo de autodesenvolvimento. Val, gratidão por você aceitar abrir sua agenda, seu espaço para a gente aprender um pouquinho mais, né, de psicanálise integrativa. Seria mesmo esse termo? Vi, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Sim, o termo é esse, psicanálise integrativa. Por que integrativa? Porque vem a integrar, né? Eu trabalho diferentes abordagens, de forma que a gente vai trabalhar de uma maneira mesmo integral do sujeito. Então, assim, a gente tem a psicanálise, e aí a gente vem com a física quântica, que é a terapia quântica, e para isso eu tenho aqui, né, a Morphozoom, que é uma tecnologia quântica que a gente trabalha a nível informacional. Então a gente estimula, né, por meio aqui desse equipamento, o inconsciente do sujeito. Então a gente vai estimulando de dentro para fora. E aí a gente pega tudo isso, sabe, nessa mistura gostosa da psicanálise, da física quântica e a hipnose clínica, que a gente trabalha com a hipnoterapia. Quanta coisa, hein, minha gente? Vejam aí a importância de um processo, né? E esse processo como é feito de forma diferenciada. Val, e aí eu quero saber de você, qual é a diferença dessa abordagem da psicanálise tradicional para esse formato de psicanálise integrativa? Quais seriam as técnicas que você aborda que de repente é diferente da técnica tradicional? Como é que você poderia explicar isso aqui pra gente? O que diferencia a psicanálise clássica da psicanálise integrativa é porque na psicanálise integrativa eu consigo trazer diferentes abordagens. Então eu coloco ali no plano de fundo a psicanálise, sim, porque eu vou estar na investigação ali do inconsciente, mas eu também consigo trazer as ferramentas, né, que eu tenho. Como eu disse, eu tenho aqui a tecnologia da Morphozoom, inclusive hoje eu faço parte da equipe de suporte e formação da Quanto Digital e da Escola Evolução Quanto, que são os idealizadores desse equipamento aqui, né, que já está aí, muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil já conseguindo ter essa maravilha aqui em seus atendimentos. Eu trabalho também com a constelação familiar, só que de uma forma infossistêmica, que é um acessório, né, que eu agrego aqui também, uma mesa que eu agrego aqui na Morphos. Trabalho com a hipnose clínica. Então, na hipnose clínica a gente consegue, né, trabalhar esse sujeito de dentro para fora. Eu agrego ainda o reiki, porque no reiki a gente vai trabalhar campos mais sutis. Então a gente trabalhando ali os campos, equilibrando os nossos campos de força, também conhecido como chakras. Então eu vou juntando tudo isso aí na minha caixinha de ferramentas, é assim que eu coloco. Então eu tenho uma caixinha de ferramentas e o uso da psicanálise. Então assim, sempre quando o meu cliente chega aqui, a gente vai entrar naquele momento de associação livre. É o momento que ele vai falar. Enquanto ele está falando, eu estou identificando ali os gatilhos que ele tem, né? Vou identificando já algumas causas, algumas subcausas. E aí, ao ter isso tudo, além de trabalhar com ele dentro dessas técnicas todas, eu vou dando feedback. Então essa é uma das formas da psicanálise, vamos dizer assim, tradicional que eu venho trazer. Val, você poderia, né, e se for confortável, claro, você compartilhar com a gente algum impacto de transformação dentro desse seu processo, né, da psicanálise integrativa? Quais os resultados e como é que essa questão da ansiedade, né, gente, influencia nessa questão de transição de carreira, esse impacto da liberdade do meu eu, de buscar realmente ser líder de si. Muitas vezes, hoje algo que está muito forte nessa transição é o fato empreender.
Muitas mulheres que eu encontro na minha jornada e que já passaram aqui pelo nosso quadro, elas desejam empreender ou elas já empreendem, mas por alguns motivos e fatores internos, na maioria das vezes, elas criam uma paralisia, digamos assim, né? E muito, acredito, pelo efeito da ansiedade. Primeiramente, eu vou trazer para você aqui o meu próprio exemplo. Eu fui servidora pública por 20 anos, então trabalhei, né, no mundo corporativo, e durante 20 anos ali, uma boa parte do tempo, aquilo fez sentido para mim. Eu trazia desde a minha infância crenças que eu iria crescer e buscar por um concurso público, a estabilidade. Por quê? Porque a minha mãe era concursada, porque eu convivia muito na casa dos meus avós e minhas tias eram servidoras públicas. Então, assim, foi colocado na minha mente, né, que eu tinha que crescer, estudar e passar no concurso público. E assim, logo eu fiz, né? Com 22 anos, eu já era concursada e fiquei por 20 anos. Por um tempo aquilo fez sentido, mas depois, dentro de mim, né, foi aparecendo aquele desejo e aquele processo de autodescoberta mesmo, de reencontro consigo mesmo. Por alguns processos de desenvolvimento pessoal que eu comecei a buscar, eu comecei a perceber que aquela caixinha estava pequena demais e que eu queria voar e que eu podia mais e que eu já não queria mais pertencer a um sistema, né, onde que ditava o que eu tinha ou não que fazer, o que eu podia ou não aprender ou qual lugar eu deveria estar. Até que um dia eu resolvi. Até que um dia eu falei, não, eu consigo. E eu comecei a estudar outras coisas, como a psicanálise. E foi então que eu comecei a fazer a minha própria transição de carreira e é por isso que eu posso ajudá-las a trabalhar